Muito boa noite. Alguns rostinhos aqui eu não conheço. Eu sou Roberto Ailmer, presbítero aqui na Betânia. Eu sou psiquiatra e também consultor de empresas. E eu trago para vocês hoje o segundo encontro nosso da Oficina de Família, que é um projeto nosso de falarmos aqui até final de novembro sobre temas desafiadores para a família com a perspectiva cristã. Então não é uma pregação. Hoje, especialmente, o nosso encontro é bem difícil para mim. Talvez seja a apresentação mais difícil que eu já fiz até hoje, porque ao pesquisar esse material, eu fiquei muito impactado com as coisas que eu comecei a ver, com a profundidade que eu cheguei nesse estudo. Então, é um tema muito difícil. Eu queria fazer uma oração especial antes de a gente começar, porque é um tema tão desafiador que vai mexer com você como mexeu comigo. Então, peço que você pergunte para Deus, o que eu faço com isso? Como é que eu uso esse material? Nosso objetivo aqui não é trazer informações para vocês, mas trazer perspectivas que ajudem você a tomar decisões, posições na sua família, no seu trabalho, na sua vida, que te aproximam mais de Deus, que aumentam mais a sua lucidez e das suas escolhas. Quer seja você membro da nossa igreja ou não, convidado, você é muito bem-vindo. Esse é um espaço aberto, a gente não pergunta de onde a pessoa vem, que religião que ela tem, só entendendo que nosso tema aqui vai ser família e centrada na palavra de Deus, na Bíblia. Então, vou pedir que você me ajude nessa oração, porque esse tema aqui vai mexer com muita gente e hoje é um problema para muitas pessoas. Senhor, nós entregamos o nosso coração aqui para te ouvir e para falar segundo tem nos chamado para falar. Que essas ideias que vamos ouvir aqui hoje, pesquisas, estudos, trabalhos, nos ajudem a ficar mais atentos. Nossos filhos, netos, sobrinhos, amigos, pessoas à nossa volta. Conversas que às vezes aparecem, a gente está no meio da conversa. Abre o nosso entendimento e nos usa em nossa vida para abençoar outras vidas. Nós somos missionários. Cada um de nós é missionário. Porque a vida é uma missão. E o Senhor deu a vida, o Senhor toma a vida, e do primeira inspiração à última inspiração, nós pertencemos a Ti, Senhor. Fala conosco e nos orienta, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, boa noite, quem chegou um pouquinho depois. Muito obrigado que você veio. Segunda-feira à noite é sempre um desafio, né? Você pensa, segunda-feira à noite eu vou fazer algum tipo de curso, não queria fazer nada, eu queria ficar só quietinho em casa. Mas, ao mesmo tempo, nossa proposta aqui é trazer algo tão bom para você que vale a pena segunda-feira à noite. Então, a gente começa às 7h30 mesmo em ponto, acaba 9 horas em ponto mesmo. Então, pode ser que fique um pouco mais alguém aqui para fazer uma oração, conversar um pouquinho, problema nenhum, mas 21 horas, está liberado. Tem um lanchinho abençoado, maravilhoso, que a gente traz também. Se quiser trazer um lanchinho para contribuir com o nosso lanchinho, sempre a delícia de casa é melhor que a delícia que a gente traz para cá. Então, traz uma coisa gostosa, que você acha fofo, bacana. É uma outra forma de você investir em outras pessoas. O tema algoritmo e saúde mental, ele é bastante complexo, mas eu quero voltar com um slide que eu usei na semana passada. Como oficina de família, é muito importante entender que a gente não tem uma fórmula para a família. A gente não tem uma coisa pronta para a família. Não é um tamanho único que encaixa para todas as famílias. Então, o nosso desafio é como é que nós amadurecemos, como é que nós melhoramos, e uma vez melhorando, nossa família melhora. Deixa eu só pular um slide aqui que está errado esse aqui. Essa é uma frase que eu usei muito com meus filhos quando era adolescente, que ajuda a gente a conversar com um jovem. A experiência é uma ótima professora, mas o preço que ela cobra é exorbitante. Então, é uma boa argumentação com o adolescente. Pai, você teve sua experiência, você teve o seu momento, agora é minha vez, minha vida. Minha vida é comigo, minha vida eu faço o que eu quero, é minha vida. Aquela coisa assim de adolescente, né, que você quer afogar numa banheira. E eu falava assim, olha, você pode ter o que você quiser, mas a conta é conjunta, né? Se engravidar alguém, eu que vou ter que bancar. Se você for preso, eu que tenho que estar lá. Se você morrer, eu vou ter que chorar. Então, assim, você acha que a vida é sua, mas a conta é conjunta. Então, entenda que isso não é tão assim, independente quanto você acha. Então, considera que, por mais que você tenha suas experiências, o preço que ela cobra é muito alto. E talvez você não consiga pagar essa conta. E esse é um desafio nosso também aqui. O que a gente vai mostrar agora para vocês, eu nunca vi nada como um psiquiatra tão perigoso como esse material que eu estou mostrando para vocês hoje. Nada tão assustador para mim quanto esse material que eu vi. Por que é assustador? Porque é muito difícil que alguém escape do que eu vou mostrar aqui. É muito difícil que alguém escape do algoritmo.
Já vou explicar já que é algoritmo e por que é difícil escapar. Então vamos lá. Está vendo bem daqui? Eu estou na sua frente? Não? Tá bom. Eu fiz alguns resumos, né? Por exemplo, um deles é o que mudou no nosso tempo. Eu podia escolher muitas coisas que mudaram, muitas, escolhi só algumas para a gente entender a dinâmica. Há um esvaziamento do papel da família, da escola, da igreja e ênfase na felicidade. Essa é uma grande mudança, que talvez a única geração que buscou felicidade seja a geração dos últimos 20, 25 anos. Até então a busca era trabalho, estabilidade, fazer família, ter uma casa, ter um carro, sobreviver. Agora a ênfase é felicidade. Isso muda completamente a perspectiva de vida. Há uma busca de prazer, direito de escolha pessoal, mesmo para criança e adolescente. Ou seja, hoje existe uma ideia de que a criança pode escolher as coisas, como, por exemplo, se ela é menino ou menina. Uma criança não tem maturidade neurológica para uma escolha desse tamanho. Nem o adolescente tem, até porque você vai ter uma maturação neurológica, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que só vai acontecer em torno de 25 anos de idade, que é o córtex pré-frontal, é a última etapa do cérebro que vai se maturar. Você não consegue dizer para uma criança, um pré-adolescente, que ele pode fazer terapia hormonal e mudar de sexo, sem que isso gere um grande prejuízo na sua história. Mas existe uma ideia hoje que as crianças podem escolher o sexo que ela tem. Para onde que vão? A fé deixou de ser transmitida de modo natural entre gerações. Era comum, desde a antiguidade, o avô ensinar para o pai, ensinar para o filho o trabalho, a vida. Então, até uma certa idade, o filho ficava com a mãe, depois, a certa idade, ficava com o pai. Virava homem ou virava menina, mulher, e ficava com a mãe ou com o pai. Essa ideia de que a fé hoje não é... A fé, valores, formação, não são passadas por gerações. Isso tem hoje outras pessoas que influenciam a escolha de vida. Tem uma pesquisa, vou mostrar daqui a pouco para vocês, que fala que se tem alguém que influencia o jovem hoje na sua visão de fé, não é a igreja. Vou mostrar o porquê também. A comunicação é frágil e há uma distância entre as gerações. Filhos cancelam seus pais. Cancelar é uma expressão de internet de excluir, não falar, botar de castigo, dar um gelo. E antigamente os pais faziam isso com os filhos. Hoje os filhos cancelam os pais sofrem com isso, morrem, fazem terapia para tentar entender o que eles fizeram de errado para que seu filho cancelasse. Você fica pensando, meu Deus, de onde que sai esse monstrinho que se joga no chão, cancela o pai, obriga a fazer coisas? Eu digo, sai das suas escolhas. No meio da pandemia, uma executiva falou para mim, doutora, eu estou muito ansiosa, eu coloquei tela em toda a janela da minha casa. Eu falei, para o seu filho não cair não, para não jogar. Eu vi que eu criei um monstro. Eu saía de manhã, voltava de noite, só estava aquele fim de semana, era só passeio. O pai dele raramente aparecia, mas quando eu convivi com meu filho na pandemia em casa, eu vi que ele não aceita limite, que ele não quer fazer as coisas, que ele não tem menor... Falei, mas como é que a babá vai dar limite? A babá tem um emprego para manter. Se a babá não fizer o que ele quer, ele ameaça a babá de falar que bateu, que mentir para ela perder o emprego. Então, a babá é um ser sequestrado de uma criança que aprende rapidamente a manipular. Babá, pai, mãe e, claro, os avós. Mas avô já está no pacote. Não sei se estou defendendo a própria causa aqui, não sei. Ainda nessas mudanças importantes, temos aqui, os jovens vivem uma ambivalência natural. Existe uma ambivalência natural do jovem. É natural, é da idade, é da fase. Qual é a ambivalência? Eu quero pertencer a um grupo e eu quero ter autonomia. Ou seja, eu quero ter autonomia na minha casa, eu faço o que eu quero na minha casa, mas eu obedeço a algum grupo. E qual o grupo que eu obedeço? Que regras de grupo eu obedeço? Então, essa busca de autonomia do pai e da mãe e obediência, pertencimento a algum grupo, gera uma ambivalência. Por exemplo, aqui um elemento que eu trago de uma pacientezinha. Quem não joga Roblox fica automaticamente excluído das conversas de grupos. Essa minha paciente, a mãe não deixa ela entrar em mídias sociais e jogos, e ela no transporte, ela sofre bullying com os colegas porque ela não sabe como jogar Roblox, se ela não conhece as conversas que acontecem nesse jogo online, essa plataforma online, que não é só jogo, mas também de outras coisas. E ela não consegue participar daquela conversa, ela sofre, ela chora, fala com a mãe que ela é excluída porque ela não joga algum tipo de jogo que é
digamos assim, obrigatório da geração dela, da idade dela. Você vai ver esse jogo, daqui a pouco eu mostro um pouquinho para ele, parece que é um jogo de criança, mas tem uma complexidadezinha um pouco maior do que você imagina. A onipresença digital, mídias sociais, jogos, vídeos curtos e inteligência artificial moldam a atenção, afetos e visão do mundo. Quem não participa está fora do grupo, geralmente sofre bullying e exclusão. Os pais estão confusos. O que eu faço? Eu tiro o celular, ou não dou o celular, eu não deixo ter acesso e meu filho então fica um excluído digital, ou deixo ter acesso e ele vai ter conteúdos extremamente perigosos. Qual é a decisão melhor? Já deixo um spoiler para você, que não tem fórmula, lembra? Tamanho único. Você vai ter que pesquisar um pouco mais, estudar um pouco mais. Você vai ter que estudar um pouco mais sobre esse assunto para decidir o que é melhor para a sua família. Eu não tenho coisa pronta aqui, eu trago uma pesquisa de várias fontes diferentes, uma parte médica também, mas o desafio que a gente tem aqui é bem significativo. Então, vamos lá. Se eu pensar assim, tudo mudou. Eu vou falar de 3 grandes pontos para a gente aqui. Primeiro, a internet, como é que ela afeta o cérebro da gente. Então, tem uma partezinha neurológica importante de entender. O gaming disorder, que quer dizer o vício de jogo, que é um ponto muito importante da conversa de crianças, adolescentes e jovens também. E a adultização de criança, que é um tema mais recente que vocês já ouviram aí, por conta dos escândalos que apareceram na internet, na televisão, Fantástico, etc. E a repercussão enorme que isso teve, mas é um problema, sei lá, antes da internet. Quando eu via em algumas festas, vou me entregar completamente a idade agora, algumas festas há um tempo atrás, que as crianças, meus filhos eram pequenos, né, já estão mais de 30, tinha dança na boquinha da garrafa. E tinha funk em festa de criança. E as letras de funk são de cair as orelhas. As letras são assim, de vergonha alheia. Eu lembro que a gente foi numa festa, não foi uma festa de criança, era um casamento. Não vou nem falar onde, não, para não parecer que denunciando alguém. Mas aí começou a tocar um negócio lá, no salão, e saiu um montão de gente correndo, parecia que corre no Damião, sabe pegar saquinho de doce? Um montão de gente correndo, quando foi ver, o que aconteceu? Morreu alguém? O médico, vou lá ver, né? Não. Era o funk. E aquelas senhoras, não tão distintas assim, com a dança que falei, meu Deus, eu tinha que filmar isso, levar para terapia dessa senhora, nunca mais vai fazer essa dança. Aqueles tubinhos que né? Bom, mas a questão é essa, que você vai vendo a falta de senso crítico do que está ouvindo, do que está dançando, do que está fazendo, que para uma criança eu vou entender, mas para um adulto fazer isso, deixar essa referência para seus filhos e sobrinhos e netos, tinha uma voz ali, né, com toda a artrose do mundo dançando aquele funk. Eu fico pensando, né, de onde sai essa força, né? Deve ser uma coisa espiritual, um enxofre. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de internet. Aqui, esse estudo, né, a T-Kids Online Brasil, é uma pesquisa de uso da internet por criança e adolescente no Brasil, 2019, é uma recente que eu tenho, e aqui mostra o contato com conteúdos e idades. Cenas de violência, masculino vê menos que feminino vê mais cenas de violência. Formas para ficar muito magro, claro que o feminino é bem maior. Forma de cometer suicídio, mais frequente em meninas. Forma de machucar a si mesmo, que chama autolesão não suicida. Mais que o dobro em meninas. E experiência de uso de drogas também mal em meninas. Ou seja, as meninas são mais vulneráveis do que os meninos nas mídias sociais. Quem tem filho ou neta que menina? Levanta a mão para saber aqui. É um lugar mais perigoso para meninas do que para meninos. Embora seja altamente instrutivo também para meninos, tá, gente? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui. 90% das crianças e adolescentes brasileiros acessam diariamente a internet. O restante não faz porque não tem acesso. Não é porque o pai não deixou, é porque não tem celular, porque não tem acesso à internet. E 95% das crianças acessam por meio do celular. Então, o celular é um acesso em qualquer lugar. Em alguns países, uma criança não pode ter celular até 14 anos de idade. Em muitos, não pode entrar na escola com celular. Isso foi muito recente no Brasil, gerou até um mal-estar. Nossa, a liberdade, a privacidade da criança. Como assim? Se eu tenho uma coisa que
derruba a atenção focada da criança na classe. Aqui eu trouxe duas imagens que eu vi. Essa aqui eu lembro muito bem. Eu estava com a Ana em Goiânia, num restaurantezinho, a gente de mãozinha dada, fui fazer alguma coisa lá. E aí chegamos num restaurantezinho legal e entra um casalzinho muito bonitinho, 20 e poucos anos. Falei, um casal bonitinho, né? Assim eu estou solado. E aí, cada um pegou um celular e ficou no celular. E chegou o drink, chegou a comida. Falei, amor, nosso tempo a gente olhava no olho, né? Pegava na mão. Falava umas coisinhas mais picantes assim, uns negocinhos, tchu. Isso aqui, eu vi os dois apáticos com seu celular naquela noite, que podia ficar em casa sozinho, não mudava nada. Ou se ficasse celular um com o outro em casa, seria melhor, seria mais íntimo do que foi isso aqui. E você vai enxergar em restaurante, você vai enxergar em hotéis. Eu fui dar uma conferência num hotel muito chique, lá no sul, um resort, e todas as mesas que eu vi de pai, mãe e filho, todas tinham um tablet para criança, às vezes de 1 ano de idade, 1 ano e meio. O pai no celular, a mãe no celular, e eu fotografei vários. Num lugar lindo, comida maravilhosa, uma coisa assim super bacana. E o interesse estava na tela maior do que estava acontecendo na mesa. Eu fico pensando, não é fácil conseguir tirar férias com o filho, com a filha, com o bebê, com a mulher, marido, né? Mas quando você está nas férias, você fica no celular fazendo alguma outra coisa, eu fico pensando qual é o interesse. Então, vamos falar um panorama global disso aqui para a gente. A Organização Mundial de Saúde, na Europa, mostrou que o uso problemático de redes sociais de adolescentes passou de 7% para 11% em 4 anos. 7% para 11% é quase o dobro em 4 anos. E temos aqui mais ou menos 12% de gaming patológico. A gente fala gaming porque a palavra game é conhecida, né? De vício em jogo patológico. Então, 12% dos adolescentes têm alguma patologia já de jogar compulsivamente. E ali aparece um pouquinho mais depois, por que chama de vício de jogo. A OECD, né, tem aqui as siglas aqui embaixo. A OECD, Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Europa, o tempo de tela elevado, mais riscos de ciberbullying, desinformação, efeito de saúde mental, recomenda foco em bem-estar digital na família e na escola. E a Ofcom, que é Office of Communication da Inglaterra, 3 a 17 crianças do Reino Unido usam intensamente vídeos curtos, 17%. Pais relatam preocupação com conteúdo nocivo e contato com desconhecidos. Esse ponto aqui eu vou mostrar na frente quando eu falar sobre adultização, que chama algoritmo P. Aí eu pesquisei um pouquinho também na pandemia, esse foi um trabalho que eu fiz no tempo da pandemia, que foi um quadro bastante intenso. Né? Pandemia, o que impacta psiquiatricamente? Eu tenho um grande risco por um grande tempo. Toda vez que eu tenho um problema grave por muito tempo, eu tenho uma alteração psiquiátrica chamada transtorno de estresse pós-traumático. Então, aconteceu isso nas guerras, aconteceu isso em terremotos em alguns lugares, em massacres. Toda vez que eu tenho um grande problema, e esse problema dura muito tempo, eu vou ter obrigatoriamente uma pandemia de pessoas com o mesmo tipo de alteração, que tem a ver com alteração de sono, alteração da capacidade de empatia, desinteresse na vida comum. Né? A vida comum perde interesse, estudo, então, crianças, adolescentes perdem completamente o interesse na escola, até porque você vai imaginar que uma criança fazendo aula online com uma professora que nunca fez nada online e concorrendo com youtubers, influencers e outros bichos que a internet produziu, que sabe jogar música, jogar cor, jogar interseções, e tem aquela aulinha pálida da professora tentando educar ou ensinar ou alfabetizar, pior ainda, uma criança online que está rodando no quarto que nem um cachorro louco na jaula, né? E fala, abre a tela. Se abrir a tela, a professora chora. Eu acho que tem um treco se ela abrir a tela. Então, um modo de sobrevivência prolongado dá lugar a comportamentos insalubres e crônicos, gerando consequência para a saúde, que é o transtorno de estresse pós-traumático. O TEPT quer dizer isso. Quase 2/3 dos adultos disseram que a vida mudou para sempre na pandemia Covid-19. Quem perdeu pessoas próximas aqui? Olha quanta gente. Um amigo meu, um cara que é esportista, atleta, nunca fumou, nunca bebeu, um dentista conhecido em Niterói, um cara muito bacana, porque tinha um pulmão muito bom, não percebeu que estava perdendo seu fôlego e foi aguentando, e quando foi internar, era tarde demais, e ele morreu de Covid. Eu fiquei pensando, poxa, esse cara muito mais saudável que eu,
atleta, esportista, e eu estava super obeso nessa época, super sedentário, não fazia nada. Eu falei, cara, pode ser comigo, né? Então, esse pode ser comigo, pode ser com alguém que eu amo, isso gera uma pressão de estresse na nossa cabeça que afeta um monte de coisa. 91% dos estudantes do mundo foram afetados. A Unesco analisou isso aqui. O que é afetado? É perder a capacidade de concentração, perder a capacidade de interesse no futuro. Pesquisas revelam luto generalizado, sentimento de perda, aumento da preocupação com o desenvolvimento dos filhos, aumento significativo de hábitos insalubres, aumentou muito, alcoolismo aumentou muito, dependência aumentou muito, química, aumentou muito a pornografia, a busca de pornografia na internet, a autolesão não suicida, quando o jovem pega a ponta de uma tesoura, de um compasso, ele se rasga em lugares escondidos, na virilha, no braço, não para se matar, mas quando ele passa aquele rasgo na pele, a dor que ele sente libera no cérebro uma substância chamada endorfina, e a substância ela é um poderoso ansiolítico. Então, o que ele quer não é se matar nem se machucar, ele quer reduzir a sua ansiedade. Ele não consegue falar para o pai e para a mãe o que está sentindo, tem medicação, tem tratamento para isso, não é complicado, mas porque ele não consegue, alguém fala, alguém diz, alguém num grupo de ajuda, tem, entre aspas, ajuda, aparece essa informação, ela pega então a ponta do compasso, sente aquela dor, relaxa por algumas horas, mas logo depois tem que usar de novo, se cortar de novo, então você vai ver várias camadas de corte na virilha, no antebraço, sempre a área mais escondida para os pais não verem. E compulsões, né? Compulsão alimentar foi uma coisa bastante grave também que apareceu, que aumentou muito na pandemia. Nós vimos também aqui a pandemia de divórcios. Muitos casamentos naufragaram na pandemia porque o convívio também... Gente, como falei para vocês, o estresse prolongado reduz a empatia. Você tem empatia de um jacaré depois de um tempo, entendeu? Já começa a não ter muita paciência, você já passa uma rascante. Então, aí tem aquela coisa, eu tenho que trabalhar, eu também tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer... Pode sentar aqui, ó. Crianças são muito bem-vindas, ganham sempre uma cadeira premium. É claro que quando eu vejo netinho assim, eu fico um pouco de inveja, mas tudo bem. Até me perdi. Pandemia e divórcio. Então, muitos casais fortaleceram o casamento na pandemia, até pela proximidade da morte, e muitos se separaram. E nessa época, liberaram a separação online. Cartório se fazia online, separação, então tem uma explosão de separações aqui. O que acontece também nesse período, a gente vai ver uma duplicação dos casos de depressão e ansiedade em jovens durante a pandemia. Isso não parou após a pandemia, temos ainda um recorde de depressão e ansiedade grave em jovens, porque eu tenho aqui um efeito do estilo de vida. Uma criança, um adolescente, ele não se organiza a partir de um estudo, ele se organiza a partir da relação social. É a socialização que faz a identidade do adolescente e da criança. Ele não aprende com a aula, ele aprende com a relação com os pares, os coleguinhas. Então, quando você tira o convívio por conta da pandemia, você obriga essa criança, esse adolescente, a um enclausuramento, e a única opção possível de comunicação é via mídia social, via game, para conversar com as pessoas. Então, o que você faz? Você deixa o teu filho isolado, sem falar com os amigos, ou deixa ele jogar o dia inteiro? É uma saia justa, né, para você olhar para esse contexto. Então, temos aqui o índice de jovens de 15 a 29 anos. O suicídio foi a 4ª causa de morte, acidente de trânsito, tuberculose, violência interpessoal, nas outras 3 causas. Mas, gente, você pensar num adolescente, num jovem suicidando, é devastador para todo mundo. E esse é um grau de sofrimento muito elevado. Mas é importante entender que um adolescente, uma criança, não tem a compreensão do tamanho do problema. Então, não consegue entender exatamente o que é suicídio. Entende um fragmento disso. E até teve um período que vocês viram chamada Baleia Azul, que era um game progressivo, e a última etapa é o enterro de alguém que suicidou. E essa é a penúltima. A última é você suicidar e publicar isso, ou gerar a sua morte. Então, assim, você vê coisas completamente bárbaras construindo uma narrativa heróica para algo tão destrutivo. A mortalidade, já falei aqui, vamos lá. Esse livro também é interessante, é de uma psiquiatra, Anna Lembke, que ela estudou
o quanto que essa nação dopamina, que são as gerações mais novas, né? A geração alfa está aí de 18 anos para baixo, pega a criançada aí, não sei nem qual vai ser o nome da próxima geração, porque acabou, né? XYZ agora começou a alfa. Não sei se vai ser a beta na próxima, né? Mas o que ela falou é o seguinte, só para resumir para vocês um pouquinho assim, um fragmento da neurologia. O nosso cérebro ele funciona por gratificações. A gente procura fazer uma coisa para evitar algo ruim ou conseguir algo bom. O cérebro do ser humano é um cérebro que faz negociação, quer evitar algo ruim e conseguir algo bom. A gratificação, ela libera uma pequena substância chamada dopamina. Então, por exemplo, quando um jovem, uma jovem, abre o celular e tem lá no seu Instagram um like do grupo de colegas da escola, esse like dos coleguinhas gera uma pequena dose dessa substância dopamina. E essa substância traz um pouquinho de alegria, um pouquinho de satisfação. E aí depois tem outra coisa. Eu vi lá um videozinho engraçado que eu gostei. Também tem mais um pouquinho de dopamina. Aí vi uma coisa de um colega meu que eu coloquei um like, ele mandou de volta, mais um pouquinho de dopamina. Então essas pequenas doses, as microdoses de dopamina, vão gerando uma pequena satisfação ali dentro daquele celular. Aonde que eu vou encontrar dopamina fora do celular? É legal tirar 10? Sim, mas eu tenho que estudar muito para tirar 10. E é uma prova, tem várias provas. É legal ter uma formatura? É legal, mas são 3 anos, 4 anos, 5 anos para ter uma formatura. Aonde que eu tenho dopamina rápida? Eu não tenho dopamina rápida. Para eu ter algum tipo de gratificação, eu tenho que ter algum tipo de estímulo. Mas se eu comer um super pudim, aquele pudim sem furinho, tu olha assim, é só uma colheradinha. Depois você mete aquilo na boca, colheradinha, filha, é você contra o pudim contra você. Pudim que lute, é você e o pudim. Quem vai primeiro? E claro, depois você come aquele pudim, vem uma culpa, um mal-estar, uma promessa, nunca mais fazer isso até o próximo pudim. Quanto maior o ganho, o game, por exemplo, tem lá um monstro que chama aqueles ogros, monstro. Aí os colegas se juntam, gastam dinheiro para comprar umas arminhas, que tem que botar um dinheirinho, R$10, R$5, vai botar um dinheirinho, comprar uma arminha poderosa, para matar o monstro. Então eles lutam lá horas para matar aquele monstro. O monstro é defesa, mata o coleguinha, tem outra vida, volta, morre, volta, é isso, né? O jogo você morre e volta, né? E aí, pum, matou o monstro. Aí celebra, dopamina. Matando o monstro. Então, essa construção social em cima de algum game, alguma história, vai criando uma dependência daquele ambiente para ter gratificação. É muito difícil um adolescente, uma criança, sentir gratificação no social. O social é estressante. Os colegas fazem bullying, as pessoas são muito críticas. As comparações hoje não são no seu bairro ou na sua escola, são no mundo. Você compara o tempo todo com gente do mundo inteiro. E parece que é todo mundo feliz pra caramba e você que está triste, você que está apanhando, é você que está longe da festa. Está todo mundo mandando bem pra caramba, as fotos são super lindas e você que está fora da festa. Então a busca por dopamina faz com que esse grupo, né, criança e adolescente, fiquem muito mais vulneráveis aos conteúdos que prometem dopamina. Até porque uma criança ou um adolescente não tem neurologicamente estrutura para dizer não. Não consegue dizer não. Se para a gente adulto, lutando contra o pudim, já é difícil, para um adolescente que não formou neurologicamente ainda o seu córtex frontal, pré-frontal, que decide no longo prazo, como é que ele vai lidar com isso? Então, esse elemento de não resistência faz com que o algoritmo, que é só uma fórmula matemática, o algoritmo é só uma matemática de mídia, só que ele aprende com comportamento. O algoritmo aprende, tem uma inteligência artificial junto ao algoritmo, ele aprende o que você gosta, o que você quer, o que você sente mais interesse, e quanto mais você vê um assunto, mais aquele assunto aparece para você. E correlatos. E volta e meia vem uma propaganda, vem uma venda de alguma coisa, correlata na sua idade, correlata na sua... O que você já pesquisou antes, por exemplo, você pesquisa uma coisa no Mercado Livre, aparece no Instagram.
Você conversa na mesa sobre, sei lá, Portugal, aparece propaganda para Portugal. Aí você fala, não, está escutando. Sim, está escutando. É impressionante isso, mas faz um teste. Fica na mesa falando com alguém, esse é um assunto. Vamos ver Portugal, vamos ver Portugal. Aí não vai aparecer um montão de coisa. Visite Portugal, conheça Portugal. E você acha que você é inocente, que está tudo bem na tua casa, tem privacidade. Vamos falar então de algoritmo. Mais um ponto importante desse livro, que eu acho que não falei, que é um ponto importante. Ela fala que essa geração é a geração mais triste, mais deprimida de todos os tempos. Porque a busca do prazer leva para a depressão, para a ansiedade. Porque eu não tenho trabalho de conquistar. Eu quero receber sem conquistar. E recebo. Nunca houve uma geração com tanto dinheiro, com tantos presentes, com iPhone, tanto XYZ. Quando a gente era criança, adolescente, o que tinha um quichute. Tirava onda com quichute. Não tinha essa coisa de ter uma baita bicicleta. Cara, não tinha isso, não tinha isso. A minha geração super passou privações, luta pra caramba. Não tinha isso de você ter uma roupa nova para ir para festa de 15 anos da amiga. Festa de 15 anos não era um bolo, era 10 pessoas ali. Não tinha essa festa de produção de Hollywood, que tinha que ter show, jogar o cabelo. Né? Dá até tonteira ver aquelas danças de festa de 15 anos. Meu Deus, vai morrer essa garota que vai ter uma convulsão daqui a pouco. E joga cabelo. Festas assim, milionárias, para 15 anos de idade. O que acontece é a noção de satisfação não está ligada ao mundo da criança e do adolescente. É o que os pais gostariam de ter feito e não fizeram. E pela culpa da sua distância, investem muito mais nos filhos do que poderiam investir, o que seria bom para eles que se investisse. Deixa eu explicar para vocês o algoritmo numa linguagem muito diferente. Eu gostei dessa imagem aqui, desse fantasma, garçom fantasma. Para mim, o algoritmo é um garçom fantasma. Por quê? Imagina um buffet enorme com um montão de coisas que você gosta. O garçom observa o que você come e te oferece mais daquilo que você comeu. Você comeu bacalhau, ele não te oferece feijoada, te oferece mais bacalhau, talvez um camarãozinho, talvez aqui um bolinho de bacalhau, talvez aqui uma sobremesa um pouquinho, talvez um pastelzinho de nata na linha da comida portuguesa. Se você comeu ali carne, ele vai oferecer talvez um Malbec para acompanhar, mais um pãozinho. O garçom oferece o que você escolheu. A função desse garçom é que você nunca mais saia do buffet. Você passe horas e horas e horas dentro do buffet, que é a sua mídia social. Quanto mais tempo você gasta ali dentro, mais esse sistema, Instagram, TikTok, monetiza. Quanto mais pessoas assistindo, mais tempo elas gastam, eles têm esse número, eles monetizam. Custa mais caro a propaganda, é mais segmentada para tal grupo. Então, é um lugar de venda. E o produto é você. Eles estão vendendo você. O objetivo do garçom não é educar, nem informar, mas manter você no buffet, na plataforma. E para os pais, quem está conduzindo essa criança? Esse é um ponto importante para a gente. O conteúdo que seu filho vê não é aleatório, é induzido. O conteúdo que seu filho vê não foi ele que escolheu, chegou até ele. O conteúdo que você vê, você não escolheu, chegou até você. Gente. Quando eu tenho conteúdos segmentados, eu formo uma bolha de pensamento. Então, se tem um conteúdo voltado para um pensamento político, só aparece aquele pensamento político e contra o outro lado político. Então, aquela criança que é adolescente vai ver só a mesma coisa, dizendo a mesma coisa, com a mesma ideia, e ela não tem agora como fazer uma análise crítica, porque só tem um lado da história. Se você vai na universidade, então, isso acontece de maneira oficial. Não tem dois lados, não tem versões, só tem uma versão nas universidades. Só tem uma forma de pensar na universidade. E quem pensar contra vai ser cancelado. O risco de exposição a conteúdos inadequados. Bom, aqui, o que é inadequado? Um conteúdo que é acima da idade. Um conteúdo que não é bom para uma criança ou um adolescente. E como é que você filtra isso? Não há filtro disso. Você pode colocar filtro parental lá, que vai aparecer do mesmo jeito.
Esse conceito aqui, eu vou mergulhar um pouquinho mais depois na adultização e mergulhar um pouquinho mais no gaming disorder, mas eu queria passar um pouco agora para você um outro ponto que é o efeito no cérebro. Em 2024 surgiu uma palavra nova, uma gíria, que foi a palavra mais pesquisada no dicionário Oxford, que é o principal da Inglaterra, chamado brain rot, apodrecimento, cerebral. Eu nunca tinha ouvido falar disso até ano passado, mas começou a surgir esse assunto. O que é brain rot? É a sensação de não conseguir se concentrar em nada, depois de passar horas jogando, ou horas em mídia social, horas no Instagram, horas em redes sociais. Quando eu saio dali, eu não consigo fazer nada direito. Minha cabeça está confusa. Como se fosse um cansaço do pensamento. Então, por exemplo, se uma criança chega da escola e vai almoçar e vê um pouquinho de qualquer coisa de mídia, o seu estudo vai ser muito prejudicado na sequência. A concentração, o interesse vai ser muito prejudicado. Ela vai querer acabar rápido para voltar para a sua mídia, ou o seu game, ou o seu encontro com amigas, ou qualquer tipo de conversa. A sensação de perda de capacidade, concentração e foco. Esse fenômeno é comparado com um descondicionamento cerebral. Sabe quando você, por exemplo, você quebra uma perna e bota um gesso, quando tira a perna fininha, não consegue andar direito, até aquele canicinho assim, você fica fazendo fisioterapia para recuperar? Essa perda de massa muscular por falta de uso é o comparado à capacidade de concentração, de análise, de projeção que acontece com brain rot. Usar a internet, ver mídias sociais em coisas que não têm menor desafio intelectual, que não te fazem pensar, é só ver e ter um pouquinho de dopamina, isso gera, sem dúvida, essa desorganização do cérebro. Vamos ver aqui um pouquinho sobre as causas. Excesso de telas, sobrecarga de informações visuais e sonoras. Gente, uma tela de celular tem uma quantidade de pixel, que é a qualidade de imagem, superior à televisão. E tem música, e tem coisas que mexem com o cérebro da criança e adolescente, que atraem a atenção. Então, quando você tem aquela atração, você tem estimulação constante do cérebro, em várias áreas do cérebro, não só o conteúdo, mas também a forma, que dá a sensação de que você está num lugar interessante. A produção que é feita para muitas materiais que você vai enxergar, seja um vídeo, uma postagem, produções muito bem feitas. A gente bota muito dinheiro, porque quanto mais pessoas estão assistindo você, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 2 milhões, mais você monetiza, mais o Instagram, TikTok, YouTube paga para você. Você ganha dinheiro com isso. Aí que está um problema importante. Quanto mais gente assiste você, dando like ou não, você ganha mais dinheiro. Quanto mais escandaloso o material que você colocar, mais pessoas vão compartilhar. Não compartilhe os melhores materiais, compartilhe os piores materiais. As coisas mais violentas, mais tóxicas, mais destrutivas, geram mais atenção, porque o cérebro da gente olha mais para o que é assimétrico do que para aquilo que é assimétrico. Como acontece na ponte, por exemplo. Estou indo para o Rio, do meu lado tem acidente de carro. Tudo bem, está atrasado, está engarrafado. Mas o outro lado também engarrafa. As pessoas ficam parando, dando uma olhada, tentando ver o que está acontecendo. Por quê? Porque o assimétrico mexe com a gente. Desorganiza a gente. Então, quanto mais impactante for o conteúdo, mais pessoas vão viralizar, vão compartilhar, vão acessar, vão dar like ou um dislike, Mas isso não importa. O que importa é quantas pessoas viram aquele material. Não quantas gostaram. E o terceiro ponto é assim, toda vez que faço uma atividade que não tem esforço mental, como por exemplo ficar ali passando no Instagram, por exemplo, mais o cérebro ele vai perdendo interesse em concentração. Aí você pode reparar, vai no shopping e vê a escada rolante. Não tem ninguém subindo sem ver celular. Eu observo isso. Aí você vê no elevador, tem uma fila para entrar no elevador, está tudo no celular. Entra no elevador, continua no celular. E aí você vê na barca, tudo no celular. Então não tem mais um tempo vazio. O que é o tempo vazio? É um lugar onde dá um certo tédio, uma certa irritação, uma chateação, mas dali você cria alguma coisa. A construção, a inovação vem do tédio.
Domenico de Masi é um filósofo italiano bastante conhecido. Ele trouxe o conceito de ócio criativo. A necessidade de não fazer nada para criar alguma coisa nova. O que a gente vê hoje é um excesso de agenda e muito pouca criatividade. Nossa vida é muito repetitiva. A gente não pensa o que a gente está fazendo. A gente vai fazendo, e cada vez tem mais coisa para fazer. Temos um montão de aparelhos para economizar tempo, mas a gente gasta mais tempo hoje do que gastava sempre. Eu não quero fazer comparação de gerações que parece uma coisa meio velha, mas veja, a gente, até pouco tempo atrás, você chegava do trabalho e acabou o trabalho. Hoje não acaba o trabalho. Quando o seu grupo do trabalho, de WhatsApp, apita a mensagem, dispara o teu coração. Pode ser uma coisa legal que postaram, pode ser uma coisa bacana, mas tem uma crise no seu trabalho e apita lá, que tem dois grupos, né? Um que tem um chefe e um que não tem um chefe. É o grupo -1. Quando toca no grupo do chefe, você fica assustado porque o grupo do chefe está ali. Na pandemia, por exemplo, muitas pessoas trabalhavam até tarde para mostrar o quê? Sofrência. Um sinal de comprometimento é trabalhar fim de semana, 11 da noite, e meia-noite, 2 da manhã, comprometimento. Mas isso afetou muito a vida das pessoas. Bom, vamos lá. Ainda aqui, alguma consequência importante dessa síndrome, desse conceito, né? A dificuldade de concentração, diminuição da criatividade e impulso para a ação. É como se eu perdesse a minha iniciativa, a proatividade, dificuldade de tomar decisões, mesmo em situações simples. A tomar decisão vai... Não sei se eu boto roupa tal, e paralisa nisso, em coisas muito básicas da vida. Problemas de memória e aprendizado. Aqui não é só brain rot. Quem está percebendo que está esquecendo coisa pra caramba? Aqui. Abriu o confessionário aqui, ó. Hein? Amigo, eu estou botando alarme para lembrar coisa básica da vida. Aí outro dia a Ana reclamou comigo. Coisa de trabalho você não esquece. Eu esqueci uma reunião com um diretor de uma empresa. Esqueci. Mas você não vai entrar, não? Entrar onde? Esqueci, amigo. Não botei no alarme, já era. Já era. Está rindo de nervoso. Eu sei que você está rindo de nervoso aí. Eu estou vendo que você está rindo de nervoso. Então. Aí já tem uma justa causa também. Pode falar, o Aimee falou que tem esse problema aí psiquiátrico. A irritabilidade e impaciência, esse é um ponto. A intolerância está subindo. A ideia de cancelar pessoas, de cortar relações, às vezes familiares, antigas. A gente viu isso nas últimas eleições e deve ver isso de novo nessas eleições que vem ano que vem. Pessoas que foram a vida inteira amigas porque pensou diferente politicamente, cancelam uma pessoa, é isso? Eu não posso ser amigo de alguém que pensa X, Y, Z. Cara, é mesmo isso? A gente cancela pessoas porque pensa politicamente diferente? A gente pode fazer isso como cristão? Cancelar pessoas porque eu não concordo com ela? Cancelar é uma forma de matar a pessoa. Eliminar uma pessoa. Eu posso discordar, eu posso não entrar em assunto, mas eu não posso fazer isso. Entrar numa discussão até o ponto de cancelar uma pessoa. A fadiga mental e aumento da ansiedade e depressão. Isso aqui afeta muito o desenvolvimento da gente, o cérebro. Olha só, o sono, né? O uso noturno de redes sociais antecipa para dormir e reduz a duração. Perturbação de sono depois de 1 ano. Isso aqui é alguns estudos. Essa tela do celular, que eu falei que tem muita luz, tem uma chamada luz azul, que reduz a produção de melatonina no teu cérebro. Então você vai dormir com menos melatonina, o sono vai ser menos profundo e mais superficial, né? Você fica mais tarde. Não sei se eu vou abrir o confessionário aqui de novo. Eu estava uma vez num hotel, fiz um trabalho e aí fui dormir cedo, tipo 9 horas. Eu queria acordar cedo no dia seguinte. Vou ver alguma coisa aqui no Instagram. E comecei a ver. De repente acabou a bateria. Falei, acabou a bateria. Fui ver a hora, 1h30. Eu fiquei 1h30 e não percebi nem 20 minutos. Com a sensação de confusão mental quando terminou aquela 1h30. Ainda bem que acabou a bateria. Até onde que eu iria? Não sei. Estava hipnotizado ali. Tranquilo, deitei cedo. Não queria ver filme nenhum, porque também filme estimula pra caramba o cérebro de noite. O coração e metabolismo. Cada hora extra de tela está associada a pior perfil cardiometabólico em jovens. Risco piora quando dormem menos. Eu vou mostrar aqui um gráfico da doutora
Michele está aqui, não? Michele Bretas, não. A Michele, uma oftalmologista, me mandou material hoje, de um trabalho que ela fez também, e o aumento da obesidade entre adolescentes e o uso de tela. Quanto mais tempo de tela, mais obesidade. Está aqui, próximo slide. Saúde mental, maior risco de ansiedade e depressão em adolescentes, dúvidas religiosas aumentam. Meninas relatam maior pressão estética e cyberbullying, meninos maior risco de jogos excessivos. Não é meninos só não, né? Eu comentei em outra classe que eu dei, eu tinha uma paciente, uma jovem muito bonita, e ela chorando porque o namorado dela, 20 e poucos anos, todo sábado, deixava ela em casa para jogar a noite inteira online com os colegas. E falando para ele assim, eu não acredito nisso. O teu namorado deixa você em casa para jogar com os amigos dele? 2 perguntas. Por que ele faz isso? A segunda pergunta, por que você está com ele ainda? Que tipo de mulher você é que aceita esse tipo de relacionamento abusivo? Em que um game não é o único dia que os amigos podem jogar. Fica, queridão, com teus amigos. Vou procurar um cara que me valorize, que seja um cara legal. Já aceitar uma relação dessa no começo de namoro, o que vem pela frente? Mas o interesse no jogo é maior que o interesse da namorada. Se fosse com 90 anos, eu vou entender. Mas com 20 e poucos anos, geração sem testosterona, não? Pelo amor de Deus. Aqui, da doutora Michele. Eu tenho aqui, redes sociais aumentaram a depressão entre adolescentes. Eu tenho aqui, não consigo dar nada certo, minha vida não é útil, não aproveito a vida. Está aumentando de 2015 para cá, porque de 2015 para cá nós temos mais acesso a redes sociais. O fenômeno, que era comum acontecer até aqui, vai explodir a partir de redes sociais. E vai aumentar muito a partir da pandemia, que é onde eu tenho essa explosão de rede social. Tempo gasto assistindo televisão em prevalência de obesidade, você vai ver um aumento significativo. Mais de 5 horas, televisão aqui também é outras mídias, né? Mais de 5 horas eu tenho 35% de obesidade, porque eu não quero pegar sol, eu não quero fazer atividade, eu quero ficar parado. E parado eu vou comer mais também e não vou queimar caloria, então é um processo cíclico. Ainda no trabalho da doutora Michele, ela é oftalmologista, então ela tem aqui uma recomendação, até bom tirar foto disso aqui, tá? Recomendação de tempo de tela possível, máximo, para criança e adolescente. É uma informação que eu não tinha, achei muito interessante. Ela se explicou nesse trabalho que ele me mandou sobre neurologia da visão, bem interessante, mas é muito médico, não trouxe, só trouxe alguns resumos que ela me mandou. E também tem muito de nutrição, depois vou mandar para você, tem muito de nutrição. Os ultraprocessados, as químicas da comida afetando a concentração e perturbando profundamente o cérebro de criança e adolescente. E o último dela aqui, sobre estatísticas, falando sobre denúncias de grooming. Grooming é uma expressão de inglês que quer dizer aliciamento. É como se fosse de fazer amizade, chegar perto, conquistar a confiança para aliciar para alguma coisa. Seja esse jogo da baleia azul, seja outra campanha que a gente... daqui a pouquinho vai falar de game disorder antes, mas o grooming é um aliciamento. Meninas são mais vulneráveis do que meninos nesse grooming. E o game disorder que eu vou falar agora para vocês, que é o Código Internacional de Doenças, o 6C51, é um novo código, que é uma linguagem médica mundial de categorização de doenças. Então, o game disorder passou a ser categorizado como doença psiquiátrica. Não só um viciozinho em jogo, não. E a doença ela tem causa, ela tem efeito, ela tem consequência, ela tem impactos. Vamos falar um pouquinho sobre isso para vocês. Game disorder. A Organização Mundial de Saúde trouxe esse novo código, apareceu agora em 2020 esse conceito. Tinha no código anterior, CID-10, tinha vício de jogos, mas não jogos eletrônicos, porque o CID-10 foi em 2013. Então, mais ou menos 10 em 10 anos tem uma atualização. Em 2013 não tinha jogos eletrônicos desse jeito que tem, né? Então, olha que aparece aqui como doença.
Controle prejudicado se o boato jogar. Eu não consigo parar de jogar. Eu quero, mas não consigo. Controle prejudicado é uma marca importante do vício. Aumento da prioridade dado aos jogos em relação a outras atividades, a ponto do jogo prevalecer sobre outros interesses, que eu falei do cara preferir jogar do que estar com a namorada, jogar do que ir na festa, jogar do que ir na praia, jogar do que até mesmo ir na escola, jogar do que fazer qualquer outra coisa. O jogo é mais interessante porque tem aquela dopamina que eu falei para você que vicia. Por falar em dopamina, a droga que mais libera dopamina, quem sabe qual é? Não. Aí é um personal falando, sem interesse próprio, é propaganda aqui, não. O que mais libera dopamina é o crack. E mais vicia as pessoas. E é mais destrutivo. Quando o crack entra, ele libera uma grande dose de dopamina, gera uma sensação de prazer grande, mas o cérebro também é destruído progressivamente. E você vai tendo uma lesão neurológica progressiva importante e a pessoa não consegue fazer nada na vida porque aquela quantidade de dopamina parece o céu para ela. Você vê aqueles zumbis na rua fazendo qualquer coisa para ter mais um pouquinho de uma pedrinha de crack. E ele nunca vai ter o prazer inicial que ele teve com a primeira dose de crack. E vai lesar o seu cérebro e vai virar um morto-vivo. Aqui, então, independente de consequências negativas, o cara continua jogando. Então, a marca do jogo é essa. Não consigo parar, eu troco as atividades e, mesmo com grandes problemas, eu não paro de jogar. Aí, eu vou falar desse Roblox, que é esse joguinho aqui. Olha que bonitinho, gente. É bonitinho, um montão de bonequinhos, uns gráficos simples. E ali não é um jogo. Não é um jogo, é uma plataforma que você pode criar o seu jogo, você pode formar seus amigos ali, fazer uma comunidade, e aí você constrói uma cidade, você vence um monstrinho, você compra uma roupinha, você compra um cabelo, você compra uma espadinha, você compra um uniforme. Você pode ficar produzido no Roblox se você pagar um pouquinho. Aí a criança descobre como roubar o cartão da mãe. Não rouba do pai, rouba da mãe. E quando ela vê, tem R$2.000 no Roblox. R$3.000. E a criança está ali bem, muito bem dentro do jogo, com roupas fortes, bonitas, elegantes, e faz sucesso entre os amigos ali dentro, no virtual, não fora. É poderosa ali dentro, no virtual, não fora. Então vamos lá, aqui eu tenho um jogo que tem mais de 50 milhões de usuários ativos diariamente todo mundo. Eu tenho aqui 67 registrados como tendo menos de 6 anos, sendo 30% entre 9 e 12 e 25% menos de 9. É bom lembrar que os números que estão aqui são números oficiais. A criança de 9 pode dizer que tem 15 quando vai fazer a sua inscrição no seu perfil. Ela que escolhe. Então não quer dizer que tem gente mais jovem ainda do que está marcado aqui, jogando. Então não é um jogo, é uma plataforma, e essa plataforma, se é online é seguro? Não. Todas as comunidades são vulneráveis a algum tipo de risco. O Instagram, o TikTok, ninguém consegue controlar a entrada de pessoas que são mal intencionadas. Especialistas que entram nisso. Se você tem invasão do Pentágono, invasão do Tribunal Brasileiro, aqui o Supremo Tribunal foi invadido, imagina num game de criança. O que acontece aqui, então, aqui eu trouxe alguns manchetes, né? Crianças jogando Roblox, profundamente perturbada, dizem os pesquisadores, e aqui crianças australianas que jogam Roblox, gastando mais ou menos 107 minutos por dia num aplicativo de game e jogos, né? Então, o Roblox ele vai sendo o interessante porque parece inocente e os amigos da escola se encontram depois da aula jogando para algum objetivo. E ali acho que também tem um chat que eles conversam, às vezes abrem vídeo para ter conversas. É um relacionamento que aparentemente é muito legal, só que não. Você tem aqui um vício digital, como eu falei, em 13%, né? E aqui um trabalho da Science Direct, é uma revista bem renomada, mostrando um estudo cross-seccional, quer dizer, é um estudo que faz um corte nesse momento, e tem o longitudinal, que é mais tempo, que está acontecendo já, e tem estudo que chama meta-análise, que são vários estudos que eles colocam junto para entender qual é a base comum desses estudos. Eu trouxe alguns para vocês. Então aqui, a atitude dos pais foi um fator importante para a adicção em jogos digitais e a ansiedade social. Olha que interessante. A atitude dos pais contribui para o vício. Pais que não controlam nada
de acesso aos filhos, os filhos têm mais chance de estarem viciados. Ah, mas o pai é chato, a mãe é chata, é limite. É. Porque a criança, adolescente, não tem como falar assim, eu sei me controlar. Não sabe. Neurologicamente é impossível se controlar. É função do pai e da mãe dar limite para o seu filho até uma idade que ele consiga neurologicamente até tomar decisões mais maduras. Eu não posso dar como aconteceu, dar um quadriciclo para uma criança de 13 anos e morreu um amigo lá em Camboinhas. Por quê? Porque deu quadriciclo, uma coisa que vai a 140 por hora e anda sem capacete, porque parece mais seguro que não cai como moto. Então, eu não consigo imaginar que essa criança, adolescente, ele vai conseguir tomar decisões que vai preservar a vida dele e de outras pessoas. A adicção aos jogos digitais é mais elevada em adolescentes que percebem pais como negligentes. Pai que não se importa, tá quieto, então faz. Me deixa quieto, não enche meu saco. Você tem mais adicção de jogo. Por outro lado, a ansiedade social é mais elevada em adolescentes que têm pais autoritários, exigentes, muito duros, muito controladores, muito barra pesada, mão pesada com o filho. Aumenta a ansiedade social, aumenta a necessidade também de algum tipo de compensação, onde vai estar aí o jogo e a mídia social. Fatores de maior risco para o vício. Meninos, 2,6 vezes mais vício em jogo do que meninas. O tempo que eles jogam, quantas horas eles estão jogando por dia e quanto que os pais têm controle sobre isso. Então, se é menino, já tem chance mais alta. Passa muito tempo jogando e o pai não controla, você vai ter uma chance muito grande de um filho viciado em jogo. O Roblox é um jogo, tem vários jogos, né? Tem o RPG, Role Playing Games, que são mais pesados, tem jogos de atacar, de roubar, de matar, de atropelar pessoas, tem vários tipos de jogos que você possa imaginar. Aqui a meta-análise, foram 641.763 indivíduos pesquisados. Então são vários estudos que geraram esse número tão grande. A prevalência da combinada de transtorno de jogo foi 8,6%. A análise de meta-regressão destacou uma tendência crescente de prevalência de transtorno de jogo ao longo dos anos. Ou seja, quando pegaram vários estudos, viram assim, o vício em jogo está crescendo muito rápido e a curva aponta para um crescimento ainda maior. É uma curva exponencial. Uma progressão geométrica, não aritmética. Ainda em pesquisa aqui, eu tenho alguns estudos diferentes que eu peguei só as manchetes. Que estão ligados aqui. Distúrbio de jogos e psicopatologia. Aqui, crianças que têm algum problema de déficit de atenção piora mais com o jogo, muito mais com o jogo. Ela foca no jogo, mas não foca em mais nada depois do jogo. Ansiedade social de atitudes parentais. Aqui eu já falei para você, 13% de adolescentes tem um nível de adicção a jogo, horas, gênero masculino e atitudes parentais negligentes. Algum fator importante aqui, esse aqui tem um estudo, né, que mostra o grupo de risco, de alto risco, o gênero, proporção de jogos online, horas contínuas jogadas e diagnóstico, né, prévio transtorno mental, estavam associados também a maior chance de vício de jogo, game disorder. Aqui, 20,4% dos jovens avaliados cumpriram critérios de distúrbio de jogos. Ou seja, num questionário de distúrbio de jogos, 20% no Brasil tinham critérios muito próximos de vício de jogos. Então, você entende que não é um problema local. É disseminado por uma geração inteira que vai ter a sua vida afetada por esse tipo de influência neurológica. Não é psicológica, é neurológica. Eu gero uma dependência química daquela experiência. E uso problemático de videogame no Brasil. Então, aqui o bonequinho, né, do Roblox. Então, só com definição aqui de game disorder, que se nasce claro com excessivo de jogos, pode ser problemático. O uso problemático costuma vir acompanhado de pior sono, rendimento escolar. Algumas crianças escondem celular, fingem dormindo, acordam e ficam até de madrugada conversando, jogando, e de manhã não conseguem de jeito nenhum acordar e se concentrar para a escola. Então, é recomendado que adolescente, criança, não tenha no seu quarto computador, celular, nem nada que possa entrar online. Televisão no quarto, nem pensar de jeito nenhum. Eu vou ganhar muitos dislikes e críticas, mas vocês que lutem. Eu sou médico, não estou aqui para agradar ninguém, mas para trazer questões importantes. Você botar criança com televisão no quarto,
com iPad, com celular, você vai ter um vício em muito pouco tempo de mídia social, especialmente de noite, e alteração do comportamento na escola. A pressão por compra, né? Essa que eu falei um pouquinho de compra, mas esse é um outro fator importante dentro das plataformas. Você compra armas, roupas, faz um avatar, que é você lá dentro da... Entende? Chama avatar. Você cria o seu avatar. Então, o avatar é você super bem, super forte, bonita, bonito, que manda bem. E lá fora você está completamente raquítico, não pega sol, está esquisitíssimo, não malha nada, não come direito, só come coisa porcaria. Então, seu avatar é lindo, mas você fisicamente está uma desgraça. Já não é fácil adolescente, né? Eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha um trauma, que só tinha cabelo num sovaco, o outro não tinha. Então eu ia para a praia e ficava de camisa, não tirava a camisa de jeito nenhum. E se eu tirasse, eu ficava com o braço esquerdo colado, assim como se estivesse com problema no ombro. Gente, o que tem ter cabelo num sovaco só? Não tem problema nenhum, né? Mas para mim era gravíssimo. Me sentia assim, quase que um deficiente físico, entendeu? Bom, esse último bloco aqui é o mais preocupante, o mais grave, e eu quero fechar com ele sobre a adultização das crianças, que é crianças tratadas como adultos precocemente, induzindo ou expondo as crianças a conteúdos ou situações de conotação sexual antes da idade apropriada. A adultização das crianças já vem acontecendo há muito tempo, como falei para vocês. Mas quando aconteceu o TikTok, que é uma plataforma de vídeos curtos, e também no Instagram, as dancinhas, essas dancinhas geraram muito mais views, que é acesso de pessoas para ver as dancinhas. E todas elas têm uma roupinha erótica, um desenhozinho erótico, um movimentozinho erótico, com 8 anos, com 9 anos, com 7 anos, com 10 anos. A dancinha, para uma criança de 7 anos, não é erótica, é só uma dancinha. Mas as pessoas que fazem as dancinhas, que têm muitos seguidores, têm esse tipo de movimento, esse tipo de roupa, esse tipo de maquiagem. Então essa criança é exposta a esse tipo de conteúdo muito precocemente e quer ganhar o like, quer ganhar o view da sua dancinha. E de repente começa a entrar num mundo que quanto mais erótica ou for sexualizada a sua dancinha, mais pessoas compartilham, mais pessoas veem. Então você tem um incentivo do meio da criança, do adolescente. Agora, quando essa criança adolescente passa a ser uma influência, ou seja, ter mais de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil seguidores, os seus pais começam a ganhar dinheiro com aquela dancinha. Então, esses pais passam a estimular mais dancinha. E cada vez mais erótica. Esse é um tema que foi no Senado agora promulgado um projeto de lei, criminalizando e protegendo mais as crianças, mas o Ministério Público tem aqui vários pontos que definem como sendo adultização. Não vou entrar em detalhes para você, que você já conhece bem isso aqui, mas é um processo bastante nocivo quando uma criança ela tem comportamentos 5, 7, 10 anos acima da sua idade biológica. Se você for perceber, você vai ver hoje, né, médico, tem algum ginecologista aqui? Não. A idade da primeira menstruação está reduzindo. A minha narca aqui, né? Mas, vamos lá. Aqui é uma coisa um pouquinho diferente, é o desafio desodorante. Essa garota morreu. É um desafio tipo baleia azul, de fazer coisas. Tinha um que era cheirar desodorante. Alguém cheirou desodorante aqui? Eu já cheirei quando era adolescente. Você fica doidaço. E eu nem sabia disso, que podia matar. O adolescente é assim, é um ser irresponsável. Tinha lança-perfume, para quem tinha mais dinheiro, e tinha desodorante, para quem não tinha menos dinheiro. E cheirinho da loló. Meu currículo, cara, é um currículo que não dava para ser presbítero, não dava. Não dá. Não foi dia da minha vida, não sei, acho que eu estava preso, estava morto, não sei. Mas o ponto é, ela chorou, teve parada cardíaca e morreu na casa da avó. Com 8 anos de idade. Onde ela aprendeu isso? Mídia social. O outro caso aqui, esse cara, chamado Felca. Esse cara, um youtuber, um influencer, decidiu fazer uma série de vídeos para mostrar a adultização de crianças. E ele fez um seguinte pacote lá com o Instagram. Eu não vou monetizar os views, os likes do meu canal.
Eu quero fazer sem ganhar nenhum tipo de real por isso, para não parecer que eu estou fazendo para aparecer, para ganhar algum dinheiro. Achei interessante isso. Ele fechou a monetização do canal dele para mostrar que o interesse dele não era nada com o dinheiro dele. E ele trouxe uma série de vídeos mostrando... essa aqui é outra coisa que ele falou. Eu vou para frente. Mostrando esse cara aqui, o Ítalo Santos. Que há um tempão esse cara é um influencer de adolescente. Tem uma casa com adolescentes que dançam, que tem festa, brincadeira. Como se fosse um reality show. E ele tem lá, ele, o marido dele, cuidando dessa casa, dos adolescentes. E tem uma pessoa especial... uma menina, que agora está com 14 anos, que estava lá desde os 9, 10 anos, e aparece todas as cenas dela dançando. E festas de adultos em que ela dança. E você vê que a expressão facial dessa garota vai transformando, ela fica uma mulher com 14 anos de idade. E quanto mais gente vê os vídeos dela dançando, mais ele monetiza e paga as pessoas... E os vídeos, as conversas que ele mostrou, o Felco mostrou, conversas assim, extremamente eróticas, de crianças de 10, 12 anos. O vídeo que ele fez foi assustador. E ele fala sobre isso aqui, o algoritmo P. Isso aqui é o fantástico, né? Isso aqui é uma reportagem fantástica, dia 7/8 desse ano. O que é o algoritmo P? É assim, olha... Eu fiz até um resumo para você. Adultos fazem perfis no Instagram, ou onde for, como se fossem crianças de 6 a 12 anos. Faz um perfil, bota uma foto falsa, 7, 10 anos. Aí, depois, ele vai curtindo várias coisas de criança na internet. Quando ele curte, o algoritmo, lembra do garçom? Começa a mandar coisa de criança para ele. Festa que você botou o seu filho, sua filha... as fotos. Hoje você pega uma foto de qualquer pessoa, bota essa pessoa dançando nua com IA. Falando coisas, fazendo coisas com inteligência artificial. Eu acho bastante perigoso você postar foto dos seus filhos na rede aberta. Bom, aí esse cara aqui, o algoritmo entende que ele é uma criança e começa a postar mais coisas que atraem crianças. Aí os pedófilos, que são pessoas que vendem e usam, consomem conteúdo erótico infantil, que é crime hediondo, eles conseguem entrar nos grupos, nos jogos Roblox, porque o algoritmo P, que é da internet, mostrou para ele onde é que tinham crianças. Ele faz amizade, ele brinca, ele joga, ele começa a ganhar confiança. Depois de um tempo... ele manda uma foto dele ou dela, se quiser parecer que é menina, pode ser um homem com um perfil de menina. Manda uma foto, aí pede uma foto também, a pessoa manda uma foto, aí fica amiga, depois manda uma foto sem camisa, aí pede outra também, manda uma foto sem camisa. E esse processo vai até que a criança bota alguma coisa extremamente íntima, próxima. Ele fala assim, se você não fizer o que eu mandar você fazer agora, vou mostrar para o teu pai. Ou na tua escola tal, tal e tal, e publico na rede da tua escola essa foto sua. E sequestra essa criança. Moralmente, psicologicamente. Ela passa a postar vídeos fazendo coisas eróticas, pornográficas, para atender uma ordem que esse cara vai filmar e vai vender esse material. A Polícia Federal prendeu um cara no meio da floresta amazônica, usando aquela antena do Starlink, do Elon Musk, que não precisa de sinal de internet, é por satélite, com 5 computadores em atividades simultâneas. Uma quantidade absurda de material pornográfico infantil. No meio da floresta amazônica. Dá um mal-estar horrível, né? Meu Deus. Os pedófilos fazem conta que são amigos e buscam aliciamento, que é o grooming que eu falei para vocês. Para alguma aventura, como enviar foto parte do corpo e depois de conseguir isso ele sequestra se não obedecer aos seus comandos. De alguma forma, esse tipo de plataforma aqui atrai também pedófilos e pessoas que vão entrar ali como se fossem crianças para fazer amizade, para enganar os adolescentes e as crianças. Esse cara está preso. Bom, algumas recomendações aqui para a gente. Essas aqui são alguns aplicativos de controle parental. Custódio, Google Family Link, Screen Time,
e Key 360. Até fotografa para você aí, porque eu acho que é bom. Eu não uso esses aplicativos, né? Meus filhos já não têm mais essa idade, né? Pela mãe a gente usava, mas tudo bem. Porque para mãe, o filho nunca tem mais que 15 anos, 13 anos, né, cara? Impressionante. Mas aqui tem alguns aplicativos. O que ele oferece também para iOS e para Android. Para fechar aqui, um ponto interessante para você considerar. Tirou a foto? Conseguiu? Tá bom. Esse aqui é uma pesquisa do Grupo Barna, que é um grupo de pesquisa de temas cristãos nos Estados Unidos, que pesquisou 28.870 jovens de 13 a 17 anos. E queria entender um pouco mais o comportamento, a Bíblia, a visão de mundo. Por que eu trouxe esse grupo para cá, né? Porque esse estudo mostra para a gente que adolescentes querem Jesus. Olha que interessante. Adolescentes brasileiros querem conhecer Jesus. Foi o que revelou uma pesquisa mundial realizada pelo Grupo Barna, empresa norte-americana especializada em análises relacionadas ao meio cristão. O trabalho também demonstrou que os adolescentes do Brasil já sustentam uma visão bíblica a respeito do Salvador. 74% afirmaram acreditar que Jesus oferece esperança às pessoas. 60% disseram que ele faz diferença real no mundo de hoje. 70% acreditam que Cristo voltará um dia. Visões bastante bíblicas e cristãs. Além disso, 55% dos entrevistados brasileiros consideram que Jesus era Deus em forma humana. Até que eu achei interessante. Do mundo todo, o Brasil é que os jovens têm mais visão de Jesus como Deus e visão bíblica do que qualquer outro país. Mas olha que interessante isso aqui. Eles querem a igreja? Não. Quando perguntado sobre o que ajudou no crescimento de sua fé, a igreja não aparece nem entre os 10 principais fatores. As pesquisas mostram que esses jovens desejam crescer espiritualmente, mas a barreira são a religião institucionalizada, que é preconceituosa, fechada, julgadora, segundo esse grupo, e a hipocrisia dos pais e dos líderes. Seus pais não inspiram uma relação com Jesus. Esse carnê é do pai e da mãe. O quanto que seu filho vê na sua vida alguma coisa que inspira ele ou ela a pensar que a relação com Jesus é real, vale a pena, resolve problemas, traz respostas e faz sentido. Quando a gente espera que a igreja faça o papel de educar, de aproximar, estamos terceirizando para a igreja que um dia terceirizamos para a escola. A escola não vai educar seu filho. Aliás, não vai mesmo. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Não ache você que colocar o filho numa escola cristã está imune. Não está mesmo. O mundo que a gente está vivendo hoje é tão intenso, tão tenso, tão difícil, que eu não posso me dar o luxo de não ter uma relação profunda, real, com meu Salvador. Eu posso não ter respostas, mas uma coisa eu sei. Se eu tiver uma relação com Jesus, eu vou ter respostas, vencendo o mal de cada dia, lutando um dia de cada vez, e com pessoas que ao meu lado me ajudam a caminhar em dias difíceis. Essa geração que hoje tem abaixo de 25 anos de idade é uma geração altamente vulnerável. O prognóstico profissional, relacionamento social, não é um prognóstico tranquilo. A visão de futuro, aí eu falo como pesquisador e não opinião pessoal, para mim é bastante preocupante. Se a nossa casa não tiver uma profunda relação da família com Jesus, isso não vai acontecer fora de casa. O Barna fala assim, desafia os pais.
Os pais a quem a Bíblia atribui a responsabilidade primária de moldar a visão de mundo dos seus filhos são chamados a equipar os jovens a crescer em um relacionamento e serviço. Serviço é uma palavra importante a Deus. Os pais atuam em serviço, os pais investem em outras pessoas, são voluntários em alguma coisa, lavam os pés de alguém, sequer ofertam, quando tem oportunidade, poderiam ofertar. Qual é a referência que os filhos têm quando olham para a gente? Milhões de pais estão confusos sobre quem são e o que acreditam. Em seus esforços para moldar seus filhos, só podem dar o que têm. Muitas crianças não estão interessadas em receber uma filosofia de vida mexida. O sincretismo é a visão de mundo identificada em 94% dos pais de pré-adolescentes. Predomina os pensamentos, aparece nas ações. Sincretismo é uma mistura, né? Eu creio na energia, na força, eu creio na natureza, eu creio no sol, eu creio no ser humano, no espírito de luz, e também em Jesus, e também. Isso é o sincretismo. Uma visão do mundo que se criou sozinho, que Deus, quando aparece, vem para julgar. E tem um trecho, quando Paulo fala para Timóteo, seu discípulo, sobre últimos dias, tempos difíceis. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, soberbos, desobedientes aos pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto, caluniadores, cruéis e traidores, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esse é um ponto que chama muita atenção. Mais amigo da dopamina do que do Criador. Terão aparência de piedade, mas negarão o poder de Deus. Destes, afasta-te. Eu queria terminar com um tempo de oração. O meu coração fica extremamente mexido com essas realidades. Não tem uma resposta pronta, mas eu acredito que a função desse encontro de hoje não é gerar conforto, mas posicionamento em cada um de nós. Por isso também hoje a gente está gravando essa aula. Não vamos gravar toda semana. Esse tema é um tema de saúde pública. E é papel também da igreja é trazer temas de saúde pública. E esse é um assunto que afeta o futuro dos nossos filhos e netos do nosso país. Eu, como cristão, encontro resposta, segurança na soberania de Deus. Como médico, eu olho a medicina, eu olho a ciência, não encontro saída. Não vejo como, pela força do pensamento positivo, pela dedicação, pelo controle, conseguir mudar esse cenário. O algoritmo é mais esperto que você. Os profissionais que entram nas redes sociais para ganhar o seu like são mais espertos que você. Tem uma série na Netflix chamada O Dilema das Redes. Recomendo muito. Quem fez foi um documentário, porque as pessoas criaram o Instagram, criaram o Facebook, que hoje é X, né? O Twitter, que hoje é X, o Facebook. Os criadores dos algoritmos proibiram seus filhos de entrarem em redes sociais. Os caras que criaram o Instagram proibiram seus filhos a terem Instagram, qualquer rede social. Por quê? Eles falam isso no documentário. Eles que criaram não deixam seus filhos usar aquilo. Por quê? Que é bom para o meu filho, não é bom para o seu filho. Qual é a lógica disso? É assustador. São 3 capítulos, se não me engano. Tem outros também, né? Tem outras séries, documentários que mostram sobre isso. Recomendo fortemente que você veja. E aqui está a minha esperança. A minha esperança está aqui. Jesus nos deixa paz. Não a paz da dopamina que eu consigo quando eu faço uma coisa que eu quero, como o mundo dá. A paz dele é a paz que vem da cruz, que nos aproximou de volta ao Pai, fez a ponte que estava rompida. Quando eu coloco meu coração, entrego meu coração para que Jesus seja o Senhor da minha vida,
essa ponte é restabelecida. Eu tenho acesso a Deus. O que Ele me convida para fazer não é para ser um religioso e estar aqui na igreja domingo. Eu vim para servir. Todo dia, em relação com Deus. Todo dia. Um domingo a gente serve, segunda-feira a gente serve, tá bom. Mas o ponto é, eu não vou dar conta da minha vida. No mundo que eu vivo, gente muito mais esperta do que eu, muito mais capaz do que eu. Não vou dar conta, sem contar com Jesus, que vai me dirigir para um lugar de paz. E Ele fala para mim e para vocês, não se turbe o vosso coração. Não se atemorize. Porque através da relação com Ele, eu tenho esperança de mudança aqui e na eternidade. Uma função do dia de hoje também é colocar você a oportunidade, oferecer para você a oportunidade de fazer essa aliança da sua vida com Jesus. Quando Paulo estava preso com Silas, numa cadeia, tem um monte de gente chorando. A cadeia se abre, tudo escuro de madrugada. O carcereiro, achando que eles tinham ido embora, tinham fugido. E a pena, para quem perde prisioneiro naquela época, era a morte. Ele ia suicidar. E Paulo fala, tudo machucado, tinha sido chibatado, saindo sangue. Estavam cantando, imagina, cantando depois de tomar um monte de chibatada. E ele, não faça nada contra você, estamos aqui. Ele leva um susto. E Paulo fala para o carcereiro, não faça nada. Ele fala, Senhor, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Levou ele para a casa dele, cuidou das feridas dele. Paulo falou de Jesus. Ele falou, se você crer, você e a sua casa serão salvos. Assim como você legalmente é responsável pelo seu filho e pela sua filha, que está no seu colo, está na sua casa, espiritualmente você também tem essa autoridade sobre o seu filho e sua filha, em qualquer idade, mesmo não esteja mais na sua casa. Quando você entrega o seu coração para Jesus Cristo, você mexe no mundo espiritual que influencia seu filho e sua filha onde ele estiver agora. Então, se você quiser fazer isso, vou pedir para você ficar de pé. Um ato de decisão. Eu quero ser instrumento de Deus. Eu quero entregar meu coração para Jesus. Eu quero que Ele seja referência na minha vida, as minhas escolhas. Eu quero que minha casa se entregue para Jesus. Eu quero que a minha casa seja uma casa guardada por Jesus. Eu quero que a minha vida expresse Jesus Cristo. Eu quero influenciar o mundo à minha volta a partir de uma graça que eu não tenho em mim. Curva a tua cabeça, o teu coração, tua alma e faz essa oração simples. Jesus, eu te entrego o meu coração.